louvo ao Senhor por estar aqui com vocês. Como o Carlos disse, né? Não é aquela malta toda que vai, né? Se nós olharmos no Novo Testamento, os encontros que Jesus tinha com os discípulos, quantos eram? 12. Mas se chegando em Mateus 10, você vê que ele tinha mais um grupo de 70, né? Discípulos. Tinha um grupo bom. Porém, os grandes ensinamentos de Jesus e alguns dos seus milagres que as pessoas assistiam, estavam 2 ou 3 dos 12. Nem sempre os 12 acompanhavam a Jesus integralmente em todos os dias. Não sei o que acontecia com eles, mostrando como é que funcionam as coisas com Deus. Muito bem. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre Romanos capítulo 12. É claro que nós vamos só destacar os 2 primeiros versos. E Romanos é um livro muito interessante, talvez o mais denso da doutrina, dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Nós podemos caminhar até o capítulo 8, e o capítulo 9, 10 e 11, passado, presente e futuro de Israel, é uma parte dispensacional. Se você pular do 8 e já for direto para o 12, que é o nosso caso aqui, você vai ver que existe uma ligação que não teria nenhuma dificuldade na sequência. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando olhamos alguns personagens bíblicos, nos fascina a experiência que estes homens tiveram. Davi, Abraão, Moisés, tantos outros, Pedro, Paulo. E nós vamos ver que a vida destas pessoas, desses homens de Deus, não se restringiu apenas no seu encontro com Deus. Paulo, ele não se limitou apenas na estrada de Damasco até o encontro com Jesus, teve uma vida transformada e recebeu a salvação e foi viver feliz para sempre. Não. Nós vemos nesse ponto em diante da vida de Paulo quantas coisas Deus foi trabalhando na vida dele, no caráter dele, na teologia dele, no pensamento, na vida religiosa que ele tinha antes, como Deus vai trabalhando. E nós sabemos, pelos textos, Paulo se converte, tenta ir para Jerusalém, sai de Jerusalém, fica 14 anos no deserto da Arábia, 14 anos, depois volta, não é? Vai para Tarso, lá em cima, no norte, fica 3 anos em Antioquia. Quando olhamos assim, a grosso modo, vamos ver que ele ficou quase que 20 anos da conversão dele até a primeira viagem missionária. Como nós vivemos numa sociedade instantânea, onde aperta um botão, tudo aparece ou desaparece, não é? Quando a gente pega o telefone para ligar para um restaurante, uma pizza, vem na porta. Nós vivemos nessa urgência, neste fast food que nós temos. E achamos que a vida espiritual, Deus deveria se atualizar em pleno século 21 e nos fornecer algo mais prático e rápido para o crescimento espiritual. Um adubo espiritual, que seja. Não funciona assim. O texto aqui, Paulo está rogando, ele está suplicando. Ele podia pedir, exigir, mas ele está rogando, implorando, não é? Eu quero destacar aqui uma frase
de um pregador que vocês conhecem muito bem, se eu achar, né? Aqui. Spurgeon, ele diz o seguinte: por que é que alguns cristãos, apesar de ouvir centenas de sermões, não avançam na vida espiritual? Por que estas pessoas negligenciam a sua obrigação, o seu quarto fechado, o seu momento a sós com Deus, a sua oração, a sua leitura bíblica? Por que esquecem e deixam para depois? Eles não meditam no que ouviram das pregações? Eles não gostam do trigo. Sim, eles gostam do trigo, mas não querem fazer disso, né, o moer para fazer o pão. Eles teriam milho, mas não vão para o campo colher. O fruto está pendurado, mas eles não estendem a mão. A água flui a seus pés, mas eles não se inclinam para beber. Eles reclamam porque os outros não fazem isso por eles. Livra-nos de tal loucura, Senhor, disse Spurgeon. De fato, nós corremos esse perigo de não crescermos, amadurecer na vida espiritual. E por que será? Aonde que está o segredo deste sucesso de crescer espiritual? Não é? Deixa eu ver se roda. Alguns temas que a gente pode abordar em nossa conversa aqui. A renovação da mente versus o não conformismo. Por que a transformação ela é necessária? E Paulo coloca aqui no momento, no apogeu da sua carta, este imperativo, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que apresenteis. Por que precisamos ser transformados? Talvez você vai falar assim, eu acho que eu estou bem, do jeito que eu estava. E aonde eu cheguei, tá bom. Mas será que está bom? Está bom para você e Deus. Você já pensou o que Deus tem para você? Não no sentido de você ser um missionário na África, ou de você ser um grande líder da igreja, como homem, na família, no trabalho, como homem. Se você está satisfeito, pergunte antes para Deus, qual o tamanho ou aquilo que Deus pretende ainda para você? Qual o propósito da transformação? Se Paulo toca nesse ponto, é porque as pessoas naquela época já diziam algo parecido com o que a gente murmura hoje em dia, né? Eu não queria ter um temperamento assim, mas fazer o quê? É de família, eu sou assim mesmo. E nos conformamos. Outros vão dizer, temos diferenças irreconciliáveis. Então é o seguinte, que me aceite do jeito que eu sou, com meus acertos e os meus erros. Será certo pensar assim? Eu não tenho culpa de ser assim. Eu sou assim e foi assim que Deus me fez e pronto. Não é? Não vou mudar nunca, esse é o meu jeito. A gente descansa nestas desculpas porque temos medo de avançar naquilo que Deus tem preparado para nós. E aqui é o X do problema. A vida cristã ela não é estática, ela não é uma vida religiosa onde você executa alguns rituais, alguns serviços e pronto. Faz algumas rezas, não é? Faz alguma assistência, alguma obra e pronto, eu já fiz a minha parte, eu já estou, não é? Os inconformados. Esse é o outro extremo da situação. Se você não se transforma, se você não quer se conformar, como diz o texto aqui de Romanos 12, conformar com este mundo é pegar a forma do mundo, é seguir a tendência, a moda, é seguir a ideologia e a filosofia do seu tempo. Ora, se você não quer seguir este mundo porque você acha um absurdo do jeito que esse mundo está caminhando, onde vamos parar, esqueceram de Deus, onde estão os valores ético-cristãos?
Se você cair no inconformados, o que você vai conseguir só e somente é terminar a sua vida sozinho, rancoroso, agressivo, irritadiço, pessimista e negativista. Tudo para você não presta. Nada vai valer a pena. Você vai ser um cara, se as pessoas chegam, bom dia por quê? Né? Você vai chegar nesse nível. Não é? Segunda carta de Paulo a Timóteo, tem um texto muito interessante, que nos chama a atenção e até nos incomoda. Capítulo 3 de 2 Timóteo, verso 7, falando de várias situações, mas que serve para nós. Aqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente que está sempre aprendendo na igreja, sempre aprendendo. Sempre curiosa, fazendo perguntas, mas não sai daquilo. Parece o povo quando saiu do Egito e fica andando no deserto, dando voltas. 40 anos dando volta no deserto. Caminhar no deserto, vocês perceberam a temperatura alta da semana passada? Não é? Será que a sua vida vai ser árida assim? Você caminha por caminhar, anda por andar, mas sem rumo, sem direção, sem propósito, sem plano nenhum. A ênfase nossa não deve ser em que nós somos. Eu sou assim. Mas quem nós poderíamos ser pela graça de Deus. Olhamos muito para o nosso umbigo, né? Olhamos muito para a nossa própria vida e lastimamos. Não é? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu nasci assim, não é? A minha dificuldade com a minha família foi assim. Estudei com muito sacrifício, tenho esse empreguinho que, graças a Deus, a minha vidinha. Ora, o que será que Deus tem para você? Já pensou nisso? Quantas coisas Deus pode fazer? Se o seu Deus é tão grande assim, tão poderoso, não queira limitar a Deus. Porque, como imaginou na sua alma, assim é, diz Provérbios 23, 7. Nós nos limitamos quando nós imaginamos que nós somos, eu não tenho condições. Eu não tenho tanta inteligência para ser como o irmão X, que conhece, que estuda, que se dedica, que tem energia com as coisas de Deus. Eu não consigo, E você vai se conformando consigo mesmo. Não? Como está aqui no texto que a gente está apresentando. Qual o plano de Deus para o homem? O homem integral. É trabalhar no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Quando começou em Gênesis, era espírito, alma e corpo. E depois do pecado houve uma inversão de valores. Nos preocupamos mais com o corpo, não é? Com a aparência, alimentar o corpo. A alma, que é o sentimento, a gente dá uma segunda atenção. E o espírito, então, se você nasceu de novo, você tem o espírito que tem essa comunhão com Deus, tem essa consciência de Deus. Agora, aquele incrédulo lá fora, ele tem corpo, alma, e no lugar do espírito ele tem um buraco negro. Não nasceu de novo. Logo, as coisas do espírito serão loucuras para ele. Percebem? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no final do primeiro capítulo, e indo para o segundo capítulo, Paulo ele coloca essas categorias. O homem natural não conhece as coisas de Deus. Por quê? Porque existe um buraco negro no seu espírito. Ele não tem consciência de Deus. Aí tem o homem carnal. Tem o cristão, o crente carnal, que está mais preocupado com a alma, com o sentimento, com as emoções, com o corpo. E ainda é um bebê na fé. E tem o espiritual. Portanto, Deus tem um plano para o corpo. Dá ao crente um corpo glorificado. Aqui, agora? Não, ainda não. Com pouca de sorte, Deus ainda vai te dar um sustento, vai te dar uma força para você suportar esta vida aqui, não é? Num físico relativamente saudável. Mas sempre nós temos algum problema de visão, não é?
de fígado, de nervo ciático, de pé chato, alguma coisa cada um de nós tem que não está contente ou não está perfeito. O plano de Deus para a nossa mente, que é o assunto que vamos tentar explorar um pouco mais, é renovar a nossa mente completamente, transformando a nossa vida inteira. Por que é importante destacar isso? Nós estamos preocupados com a salvação, claro. Aceitei o Senhor Jesus, agora eu sou crente, estou lendo a Bíblia, isso é muito bom, estou contente. Ok, mas não para aí. Você nasceu de novo, tem a salvação, e agora você não precisa simplesmente dizer, bom, já que não precisa de obras, sou salvo, tenho certeza que vou para o céu, vou viver minha vida aí da maneira mais simples possível, sem me complicar. Deus tem um plano e um projeto para a sua vida. Quando você acha que, bom, já fui longe demais, eu acho que onde eu cheguei foi onde que Deus me trouxe, aqui eu vou ficar e tá bom. Pense que pode ser daqui o início de uma longa carreira, de um grande ministério. Paulo ficou muito tempo em Antioquia, até que Barnabé veio buscá-lo e eles foram fazer as viagens missionárias de Paulo. Não é? E se ele continuasse lá em Antioquia? Se ele, não vou viajar não, eu já estou com problema nas vistas, já sofri muito na vida. Mas ele foi sensível à voz do Espírito de Deus e estão aqui as cartas que ele escreveu devido a essas viagens. E o plano de Deus para o nosso espírito, está aqui já falado, é a regeneração, um ato de Deus instantâneo para trazer salvação através da sua graça no momento que a gente crê. Bom, vamos agora visualizar a nossa composição. Quem é você de fato e de verdade? Se você não sabia que você tem tudo isso, você fala, puxa, eu sou complicado mesmo, não é? De fato você vai descobrir que o corpo, pele, gordura, músculo, ossos, os órgãos, alguns têm mais gordura do que ossos, mas está aqui. A alma, o que é a alma? Normalmente nas escrituras, espírito e alma está muito junto. E às vezes é intercambiado com coração. Então precisamos distinguir cada parte. A alma, personalidade, emoções, desejos, vontades, valores, e aí o caráter. E o espírito, a consciência, fé, consciência de Deus. É isso que funciona. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo é o núcleo do seu ser, aonde que atua a fé, a consciência da presença de Deus na sua vida, etc. Não nasceu de novo? Meu amigo, você tem um problema grave aí. Você tem um buraco negro, onde que tudo será sugado da sua vida e nunca você estará satisfeito. Deu para perceber? Vamos destrinchar um pouco mais este quadro que somos nós. Se você for ao médico e ele fizer uma radiografia sua, aí você olha assim e fala, puxa, esse é o meu esqueleto, nossa, como eu sou feio, não é? Deixa eu contar uma coisa, pode voltar atrás? Vamos voltar. Na imagem que tem aí, sim, tem ali do espírito para a alma, não é? Tem o Espírito Santo a comandar as operações, sim, a consciência de Deus, e depois da alma, o que é que quer dizer? Direção da transformação, tem ali a direção da transformação, quer dizer que a transformação vai, o Espírito Santo começa a operar e começa no espírito, exatamente, reflete na alma e depois finalmente no corpo. Exatamente. Nós vamos chegar a detalhar isso lá para frente. Aqui é a direção da transformação. Nós não podemos nos preocupar só com o exterior, com a casca, o corpo. Porque as pessoas vão ver, puxa, ele está tão bem, sempre sorrindo, penteadinho, perfumado, todo arrumadinho. Isso é uma situação. A transformação que nós estamos querendo apresentar aqui, de Romanos 12, começa no coração. Né? Como a gente fala muitas vezes, mistura os termos, alma, no coração, no espírito. Se esse espírito
que você nasceu de novo, começa a trabalhar e ficar em sintonia com as coisas de Deus, logo você vai perceber que na sua vida tem muitas coisas, muitas áreas que precisam ser transformadas. Algumas precisam ser deletadas, esquecidas. É assim que vai funcionar a transformação. Há uma outra coisa que eu queria referir ali no quadro, que é o seguinte. Sim. O irmão Alberto disse bem que para nós é às vezes difícil distinguir a diferença entre alma e espírito, e a palavra de Deus vai até à divisão mesmo, não é? E nessa perspectiva, por isso é que há zonas ali entre a alma e o espírito que parecem quase comuns, que é o caso da mente e do coração, não é? Mente, às vezes a mente está relacionada com a alma, às vezes está relacionada com o espírito e o coração também, certo? Exato. E o que mais dificulta a gente é quando a alma a gente mistura com o espírito. E a gente acha que por não estar feliz, ou por não estar disposto, animado, eu estou com um problema no espírito, ou eu estou com um problema no coração. Por isso que nós precisamos distinguir estas áreas, para que quando acontecer alguma coisa na sua vida, em termos de desejos, de emoções, isso não venha a interferir na sua comunhão com Deus, percebe? Você está com uma dificuldade aqui nas emoções, ou em algum dos valores de caráter, você pode imaginar que o seu espírito está doente. Sim, estas áreas podem influenciar a sua comunhão com Deus, com o espírito. Por isso que nós tivemos que destrinchar, abrir para analisar aonde nós vamos caminhar. Mais alguma dúvida? Podemos seguir? O que vem a ser personalidade, caráter, que a gente tanto frisa, e principalmente aqui em Romanos? Personalidade é a nossa manifestação externa daquilo que nós somos, né? O que vai dentro de nós, nós manifestamos. Essa personalidade pode ser de diversas maneiras: forte, fraca, mais extrovertida, introvertida, mais tímida. E o caráter? Aqui que nós temos que trabalhar. É aqui que o texto está chamando a atenção para crescermos. É a fundação, é o alicerce onde fica em cima a construção do seu ser, da sua personalidade. Por isso que a palavra de Deus diz para educar a criança quando ela é pequena. E quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. O que significa isso? A educação quando a criança é pequena. Quando fizermos o alicerce com raízes profundas, né, com bases estruturadas, depois na vida ela não vai mais se desviar. Ela vai ter sempre uma boa índole, não é? Por isso que é importante ensinar as crianças, desde cedo, Bíblia, as Escrituras, orar. Mas é difícil explicar certos conceitos para as crianças. Sim, mas as histórias bíblicas ficam marcadas e o Espírito de Deus sempre vai trabalhar na vida inteira dessa pessoa, não é? Pode ser que ela se afaste da igreja ou de repente perdeu o gosto para as coisas da Bíblia, mas aquela semente ainda vai produzir algum fruto e ela vai, obviamente, voltar a se restabelecer. Originalmente, o que significa a palavra caráter? É esculpir, gravar, raspar, cortar. Isso mostra e evidencia como a palavra de Deus vai nas profundezas. Não pense você que se transformar a vossa mente, como o texto de Romanos disse, é algo simples, fácil, que vai funcionar assim, não é? São as impressões mais profundas do nosso ser. Em Hebreus 4:12, esse texto é conhecido, fala que a palavra de Deus ela penetra, né, fundo no nosso coração, distinguindo, separando juntas e medulas. Ou seja, a medicina hoje
ela já consegue, através de aparelhos sofisticados, perceber onde estão juntas e medulas. Caso contrário, elas estão muito juntas, não tem como separar. Agora, a palavra de Deus não é um livro qualquer. Escrito pelo Espírito Santo de Deus, quando você lê, quando você começa a estudar, quando você começa a compreender, essa palavra ela vai lá nas suas profundezas, na sua raiz. E aí que entra a observação do Carlos. Estando dentro, ela começa a provocar essas mudanças. Quantas e quantas vezes, pelo menos lá eu vejo isso, uma ponte que está sobre um rio, periodicamente eles vão fazer um reforço na estrutura. Então eles vão, até com mergulhadores, na coluna, bem lá na base, para fazer um reforço ou para analisar a estrutura, se ela está corrompida ou não. A palavra de Deus faz isso na nossa vida. A palavra de Deus, ela vai analisar a nossa estrutura. Porque a nossa tendência é dizer o seguinte: está tudo bem na minha vida, não tem nada de errado. O que essa turma está procurando em mim? Eu estou bem. Quando você vai no médico, você precisa ir no médico, precisa fazer um check-up. Não, eu estou bem, estou cheio de saúde. Outro dia joguei a bola com meus amigos, eu estou forte, estou disposto. Vai fazer um exame, não é? A palavra de Deus é este exame que nós precisamos nos recorrer. E aqui, uma frase de um pensador grego, né? O que vem a ser caráter. Caráter é isso, ó. É aquilo que você é quando ninguém está olhando. Já pensou nisso? Você quer conhecer a si mesmo? Quer saber como é que é o seu caráter? Pense um pouco. Quem é você quando ninguém está vendo? Ou quando você está num lugar onde que ninguém te conhece? Existe a teoria do inconsciente coletivo. O que vem a ser isso? Você está num estádio de futebol assistindo um jogo. O juiz marcou pênalti para o seu time. A falta foi fora da área. Chutaram, cobraram o pênalti. A bola bateu no travessão, bateu na risca. O juiz vai lá e dá o gol. Você fica nervoso. A torcida lá começa a inflamar. Junto com aquela multidão, você perde o senso e começa a quebrar, começa a xingar. Esse é o inconsciente coletivo. Você está numa praça, todos estão protestando contra o governo, de repente há um tumulto, um quebra-quebra, e você foi no meio, né? Eu vou também desabafar, vou quebrar tudo, eu não me conformo com isso. Ora, uma pessoa de caráter íntegro, ela não vai se deixar levar por estas manipulações ou por este mover das massas. Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Depois podemos analisar melhor o verso. E não sede conformados com este mundo. Não pegue a forma do mundo. Não siga a tendência deste mundo. Não vai dar certo. Você não vai ficar feliz. Você não vai se dar bem. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, da mente. E é isso que nós queremos trabalhar. Mas como é que funciona isso? Bom, nós dissemos que Romanos começa no capítulo 1 falando sobre o que é pecado, o perdão, depois vai falar sobre a justificação no capítulo 6, 7, vai falar no capítulo 8 sobre a santificação, e depois para. Capítulo 9, 10 e 11 é aquela etapa dispensacional, vai falar sobre Israel e a situação de Israel, e já entra no capítulo 12, quase que terminando o capítulo 8, a gente poderia ir para o 12, conhecendo exatamente aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Você agora tem por obrigação, ou por dever, né? Ou por respeito, consideração, ter uma vida transformada. Mas como é que eu consigo isso? Bom, primeiro, entendendo o que Cristo fez por você lá na cruz. E aí você vai entender que, de fato, eu preciso ser transformado, eu não posso viver dessa maneira.
Eu preciso dessa santa ajuda de Deus para ser transformado. Não pense que você fala assim, bom, hoje eu acordei e eu tenho uma área na minha vida que não está legal, eu acho que a partir de hoje eu vou parar com esse vício, eu vou parar com essa mania de murmurar, de falar mal dos outros, ou de contar uma mentira. Não vai funcionar assim. Você pode conseguir por um dia, 2, uma semana, talvez um mês. Isso não foi uma transformação, isso foi uma opção. Transformação é quando você já está vivendo a vida cristã, quando você percebe e você fala, puxa, eu antigamente faria isto nesta situação. Eu falaria deste modo com uma pessoa que me desrespeitou, mas, puxa, eu fui tão pacífico, eu fui tão sábio em sair dessa situação. Como é que isso aconteceu? Poder de Deus na sua vida, transformando o vosso entendimento. Então, a vida cristã não é uma teoria. Elas não são feitas de conceitos e de proibição. Você pode isso, não pode aquilo. Sabe aquelas restrições médicas? Olha, o estado de saúde seu é delicado. Então, olha, você não pode ir com chocolate. Alcoólico também você não pode nada. Evite comer glúten, evite, sabe, essas recomendações médicas. Religião, cristianismo, não é isso. Não é uma recomendação que você pode e não pode. Não, agora eu sou crente, eu carrego uma Bíblia, então eu não posso mais ver isso. Não posso fazer mais aquilo. Não, não é isso. Posso todas as coisas todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. A sua graça aqui, ela é vista não somente na salvação, mas em outros aspectos da nossa vida, momento após momento. O poder de Deus dentro de nós ajuda a assegurar aquilo que a humanidade procura de uma maneira desesperada. Uma mente sã, sadia, uma mente com disposição, com entendimento. Basta andar por aí, você tromba com as pessoas e você não vê a reação das pessoas. Parecem mais tipos humanos, não vamos falar animais, né? Parecem mais tipos humanos do que um homem cordial, um homem de respeito. Vamos ler esse versículo importante de Efésios 4, no verso 23, que diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Mais uma vez, Paulo trazendo o seu ensino. Aqui em Romanos, lá em Éfeso. A preocupação do apóstolo era o seguinte: se a gente não transformar o nosso entendimento, no sentido de deixar ou permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo ensinado, se desvanece. Como colocamos no começo, quantas centenas e milhares de sermões, estudo bíblico, leitura, você tem praticado, ouvido e etc. E por que não faz tanto efeito assim na sua vida? Por que não provoca uma revolução no seu caráter, na sua vida? Era algo que a gente tem que parar para pensar, puxa, mas mais um sermão que eu vou ouvir, mais um estudo que eu estou recebendo, que benefício isso tem trazido para a minha saúde espiritual? Ora, se a sua saúde espiritual começar a receber essas transformações, esses efeitos, a sua alma, suas emoções, vontades, desejos, motivações, vão ser outras. E até o seu físico vai transparecer diferente. Quantos daqueles que vêm com o cabelo grandão, né? Vêm com uma roupa meio estranha, vêm com um linguajar também esquisito. Passa um tempo, a pessoa começa a perceber o quão ridícula ela está. E quem vai falar isso para você? É a palavra de Deus. Se seu pai falar isso com você, você arranja uma briga em casa. Se a namorada falar isso com você, você também vai questionar. Você não entende nada de moda, você não está percebendo. Sempre vamos estar na defensiva. Mas quando é a palavra de Deus,
a situação muda. É o Espírito Santo produzindo o seu caráter, vontade, valores, desejos em nosso coração. Não é mais você preocupado com você mesmo. Alberto. Pois não. Esta parte que acabou de dizer, eu espero que todos tenham percebido. Porque isso é a chave do que é a vida cristã. Exato. Vamos repisar isso até o final. É a chave do entendimento da vida cristã. O resto é religiosidade. Sim. E isto é maravilhoso. E aquele esquema que tinha ali há bocado, da vontade, Vamos voltar lá. das emoções, etc. De facto, quando a mudança começa a operar pelo Espírito e afeta o Espírito, depois quando passa na alma, vai mudar a vontade que eu tinha, as emoções que eu tinha, os sentimentos que eu tinha. Fantástico isso. É maravilhoso quando é Deus a fazer isso, é maravilhoso. Agora tem um porém aqui, que temos que observar. Esta transformação, essa mudança, através do Espírito, ela começa na sua vida e você vai todo animado. Mas você pode parar na página 3. Percebe? Você pode parar lá adiante. Por quê? É claro, é óbvio que o inimigo não vai estar satisfeito porque antes você era escravo do pecado. Agora você nasceu de novo, você é do Senhor. Então, a oposição do mundo, Satanás e seus ardis, e Paulo fala, nós não ignoramos os seus ardis, né? A sua maquinação. E um outro inimigo que nós temos e que está junto com a gente, que é a própria carne. A nossa velha natureza, ela vai o tempo todo dizer, tá bom, chega, tá bom, tá, até aqui tá ótimo, não vamos continuar com isso, tá bom, tá, ok. Um exemplo, quem aqui já não foi num dentista que está com um problema no dente? Aí o dentista olha lá, o médico olha e dá aquele arrepio e ele coloca mais um remédio e dá uma injeção e você tenta fugir e aquela aflição continua. Aí ele fala, bom, por hoje chega, né? Semana que vem volta que nós vamos continuar a tratar desse dente para... Você vai falar assim, não, passou a dor, eu não tenho mais dor, estou bem. E esse é o perigo, você de repente se dá por satisfeito e fala assim, ok, por mim eu paro por aqui, de onde eu vim, até o estágio que eu alcancei, tá bom. Seguir daqui para frente vai ser mais sofrimento e o ser humano não quer sofrer. Romanos 12 está falando sobre transformação. Agora a gente entra um pouco mais no termo da palavra. Metamorfoses. Já ouviu falar sobre isso? Pelo menos em desenho animado tem muito isso, né? Metamorfoses. Meta, mudança, morfe, de forma. Aqui está a razão porque Deus quer trabalhar. Ele quer mudar a nossa forma de pensar, julgar, de agir, a nossa conduta. Significa uma mudança na forma de dentro para fora. Mateus 17 mostra Jesus no monte da transfiguração. De repente houve uma metamorfose. Ou seja, o texto diz que as vestes do Senhor começaram a reluzir de tal maneira, apareceram Elias, Moisés, conhecem a história. E essa foi a mudança que aconteceu. Não é que o céu abriu e jogaram um holofote de luz em Jesus, né? E Jesus, estou aqui, né? O que os discípulos viram foi Jesus se transformando, não é? Se acendendo. Aquilo foi algo que eles ficaram estarrecidos. Portanto, o processo da nossa vida, de nossa transformação, ela é típica neste exemplo da borboleta, de uma crisálida. Já viram isso? Uma larva? Né? Ok. E o processo dessa metamorfose. Eu morei numa casa que tinha várias árvores, figueiras, goiabeira, romã, e sempre a gente olhava e via um casulo, certo? Um casulo. Você olhava e falava, puxa, vai sair um bicho grande aí, né? E o casulo vai crescendo. Olha, vai sair um bicho grande. De repente sai mesmo, não é?
Vamos ver isto aqui, ó. Esse é o processo. Vencendo etapas. Transformação, para você ser aquilo que Deus projetou para você, você tem que passar por um processo de transformação. Esse processo de transformação, preciso ser sincero com os irmãos, chama-se crise. Dor, não é? Um certo desconforto e sofrimento. Se alguém de vocês já viu este processo acontecendo, sabe que é lento. Não começa assim. Não é que de repente a borboleta sai, né? E já vai voando. Não, é um processo. Aquele devocional Mananciais no Deserto conta uma história muito parecida com esse fato. Um menino, um rapaz, ele olhou e viu o casulo se arrebentando aqui. Ele falou, opa, vai sair uma borboleta. Ele olhou e falou, olha que asa bonita, amarela, com laranja. Ele ficou empolgado. E o bichinho lá dentro se contorcendo na sua crise para se livrar do casulo e se transformar numa grande borboleta. E a larva ali, né, a crisália ali se debatendo. O menino olhou e falou assim, eu quero ver isso, né? Eu não quero esperar até amanhã. Né? Aí o pai, filho, isso às vezes demora 2, 3 dias. Mas o bichinho está sofrendo lá, ele está se debatendo. O pai virou as costas, o menino pegou uma tesoura, foi lá e cortou o casulo, facilitando a saída desta borboleta. Cortou, a borboleta saiu. Pá! Caiu no chão. E aí ele falou, não vai voar? E sabe como é que é os moleques, né? Os meninos, né? Empurra, empurra. E a borboleta só arrastava as asas, desculpa, como se fosse uma capa, um vestido. Não conseguia erguer as asas e bater. E acabou que, em poucos instantes, poucas horas, morreu. Não tinha mais vitalidade. Foi se arrastando, foi, encostou no canto e ficou. O menino chorou. Ficou apavorado, ficou intrigado, né? Ficou decepcionado com a borboleta, também não brinco mais. Aí chega o pai, viu tudo o que aconteceu, chamou o menino que não entendia o processo ou como é que era. Moral da história. O que ele fez, apressando o processo, tentando aliviar a dor, abreviando a crise, ele seccionou etapas do desenvolvimento, da transformação, do crescimento da borboleta. Ela precisa ter esta crise, esse estresse, para sair do casulo, no seu esforço, na sua luta, faz com que as aveias, né, os nervos das asas, criem força. Criando força, ela vai ter sustentação para voar. E foi o que aconteceu. Ela não teve força nos seus nervos para levantar voo. Por isso que ela caiu do chão sem força. Esse exemplo serve muito para nós. Muitas vezes nós estamos numa luta, numa crise. Ore por mim. Eu não vejo a hora de sair disso. Deus precisa fazer um milagre na minha vida. E se for da vontade de Deus que você passe por esse período de lutas, de sofrimento, de angústia, para que com isso Deus vai te ensinar, vai te mostrar e revelar uma outra faceta que jamais você conheceria de Deus. E nós estamos querendo fugir das disciplinas de Deus, não é? Da pedagogia de Deus. Não pense você que por entrar numa igreja, começar a ler a Bíblia, agora minha vida vai ser um mar de rosas, né? Minha vida agora vai prosperar, né? Eu vou fazer direitinho e Deus vai né? Vai me recompensar a cada dia com benesses. Pensamos errado. Igreja não é lugar garantido de prosperidade, de felicidade e etc, etc. Sim, Deus abençoa a nossa vida, o esforço do nosso trabalho. Deus, de fato, Ele cria oásis
no nosso deserto, para que tenhamos uma vida sossegada, sem dúvida. Mas estes processos, estes momentos de crise, estas etapas, como da borboleta, elas são bem-vindas. Não gostamos, não queremos, mas precisa. Precisamos disso e entender isto. É o que Paulo está escrevendo em Romanos 12. Não queira se conformar com o mundo. O mundo cada vez mais prepara facilidades de vida. Hoje em dia você não precisa ter um compromisso no casamento. Basta viver juntos os dois. Você com ela, fica lá. Não deu certo? Parte para outra aventura. Vocês são livres. Hoje em dia drogas está fácil. E tantas outras coisas são facilitadas. Mas estas coisas não vão dar um caráter forte, íntegro, que a palavra de Deus quer dar na nossa vida. Porque a transformação, ela é necessária, essa renovação do nosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos sempre fazer do nosso jeito, do nosso modo. E vamos falar assim ainda, né? Deus abençoou, eu faço e Deus abençoa, eu faço, Deus abençoa. Mas qual que é a vontade de Deus para esse momento da sua vida? Você tem um projeto? Você já consultou a Deus qual a aprovação de Deus para isso? Perceba, se nós não mudarmos de dentro para fora, se nós não nos transformarmos, seremos tentados a encontrar outros métodos externos para satisfazer ou facilitar a nossa necessidade de sentir que nós somos melhores, diferente dos outros, somos mais importantes. Não é uma questão de opção. Não sei se eu vou querer ser renovado no meu entendimento. Até aqui tá bom, não vamos também exagerar. O ser humano, ele é curioso, ele é complexo. Se você não beber da água que o Senhor dá, você vai buscar em cisternas rotas. Não tem outra escolha. Se você não procurar esta renovação no vosso entendimento, você vai procurar no mundo externo outras opções que venham satisfazer o corpo, a carne. E isso normalmente é imediato. Você está deprimido, chateado? Encontra com os amigos no bar, toma lá umas doses, pronto, você já está mais tranquilo, mais aliviado, mais festivo. Por quê? Só o corpo relaxou. Você não está mexendo com o espírito e muito menos com a alma. A alma você está anestesiando com a bebida. Isso é uma fuga que muitas pessoas usam. Perceba, qualquer tentativa de autotransformação é inútil, inócua, não vai acontecer. Isto é obra do Espírito Santo de Deus. Deus sabe exatamente por onde começar a reforma da sua casa. Se você fala, não, eu vou começar pela sala, porque é na sala que eu recebo as visitas, então elas precisam ver que eu tenho uma casa bonita. Agora a cozinha está cheia de gordura, feia, quebrada, os quartos também estão sujos e escuros, mas eu não vou levar ninguém para lá. Então, se Deus trabalhar só aqui, na entrada da minha casa, já está bom. Eu vou passar uma boa imagem para os outros. Engana-se. O Senhor ele pode entrar na sua vida e falar assim, eu vou começar lá pelo fundo, na garagem. Tem um monte de coisa entulhada, brinquedos de quando você era criança, roupa suja, bola furada, carrinho quebrado, vamos arrumar tudo aquilo. É o que Deus quer fazer na sua vida. Você planeja algo, mas Deus fala, vamos começar lá de dentro e vamos para fora. Já que é para arrumar, vamos arrumar direito, perfeito. Esse projeto de transformação, podemos chamar de um projeto cooperativo. Não é? Deus quer fazer a obra, mas Ele só fará se você o permitir. Deus não é assim,
violento. Deus não vai pesar sua mão, mesmo porque estamos na época da graça. A nossa mente ela precisa ser mudada de tal maneira que essa velha natureza adâmica que nós carregamos, com seus valores, crenças, práticas, possam ser substituídas por aquilo que se conforma à mente de Cristo. Aqui está um outro ponto importante. Por que ser cristão? O que significa isso? Significa ter a mesma mente de Cristo. Nossa, isso é para hoje, eu quero agora. Não. É para a vida inteira. Esse processo, essa construção, ela começa e vai a vida inteira. Não é? Isso só acontece se a gente permitir que Deus trabalhe em nossa vida. De outra maneira, não funciona. Deus não faz de nenhum de nós robôs, marionetes ou zumbis, somos do Senhor, né? Não tem isso. Não é? Deus ele quer ter ele nos dá esta liberdade, porque só esta liberdade que produz o verdadeiro amor. Não existe um amor obrigatório, preciso amar, né? Preciso louvar, não existe isso. Vamos andar mais um pouco. Daqui a pouco a gente dá um intervalo. Agora você tem algumas opções a pensar. Transformados? Com a renovação da vossa mente? Ou conformados? O mundo é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Fazer o quê, né? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Qual a diferença? E você vai, o Maria vai com as outras, tem essa expressão aqui? Não é? Todo mundo faz porque eu não posso fazer. Antigamente era errado isso, mas hoje não. Dizemos isto. Ou apenas somos informados. Tem gente que recebe as informações e não toma nenhuma decisão. Fica em cima do muro. Não vai nem para cá e nem para o outro lado. A transformação não é um ato instantâneo de Deus. Se converteu, agora... Não. A salvação ela é instantânea. Porém, essa transformação, a Bíblia chama no capítulo 8 aqui de Romanos de santificação. O que é santificação? Ser santo. Ser separado. Não é? Quando você está com um carro velho, você precisa levar para a oficina, você precisa separar ele do trânsito, colocar à parte, para ele ser restaurado, para ele ser transformado e depois voltar. Né? E isso é um processo pela vida toda. Esse processo de crescer espiritualmente tem lá os seus altos e baixos. Crescer na graça com o objetivo de continuamente ser conformado à mente de Cristo. Acontece que, no primeiro momento difícil, ou anos depois dessa caminhada, você fala, poxa, mas minha vida ficou sem graça, sem sal. Eu vou ando, não acontece nada. E você vai encostando, você vai deixando. Você vai interrompendo todo um processo que Deus começou na sua vida. Por isso que Jesus fala, quem pega no arado, não pode olhar para trás. A vida cristã é assim. Você pôs a mão no arado e vai trabalhando na terra. Se você olhar para trás e continuar, o que vai acontecer? O arado vai sair tudo torto. Não é? É como aquele que está dirigindo o carro e fica no telemóvel, né? O que acontece? O carro vai para o barranco. Não é? No Antigo Testamento, e quando eu falo Antigo Testamento, nós vamos incluir aqui os 4 evangelhos, Mateus, Marcos. Arrepender-se significa concordar com a sentença de Deus. Quando João Batista clamava, arrependei-vos. Quando Jesus clamava, é chegado o reino, arrependei-vos. Ele estava falando com um grupo seleto de judeus que sabia exatamente o que significava arrepender-se. Era concordar com a sentença de Deus estabelecida no Antigo Testamento. Se vocês leiam o livro de Deuteronômio, se você se afastar das leis, se você não cumprir os preceitos,
maldição de Deus viria, o castigo viria, não é? As doenças aconteceriam. Nós não conseguimos transformar a nós mesmos. Deus não vai forçar o processo. Não vai fazer como o garoto, chega lá e cortar o casulo e dar cabo do seu sofrimento, da sua crise, do seu desespero. Por quê? São as lutas, tribulação, as angústias da vida, dirigida pelo Senhor, que vão nos fortalecer e nos tornar capazes de avançar. Neste planeta, como Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se você é crente e se seu vizinho é incrédulo, os dois vão padecer lutas, tribulações, angústias, doenças. Estamos no mundo. Qual a diferença aqui? A diferença é que quem está com o Senhor sabe exatamente o tempo deste processo, de sair do casulo até a transformação no ser que deve ser. Até rimou, né? O ser que deve ser. Portanto, não podemos interromper aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. O que nós achamos que é Deus trabalhando na sua vida? Ora, um desemprego, Deus pode permitir para chamar a atenção diante de todas as outras áreas da nossa vida. Talvez você antes estava esbanjando, estava gastando dinheiro em coisas que não deveria. Deus, de repente, falou, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar nessa área. Ele precisa ficar desempregado, se assustar, ficar sem dinheiro. Agora ele vai entender o que é depender de Deus e não depender da empresa. É um exemplo falho, eu sei, mas para tentarmos comunicar a ideia. O grau em que nós somos conformados a Cristo é o grau em que o conformismo ao mundo, ele é evitado. Na mesma proporção que nós vamos deixando as coisas do mundo, nós precisamos nos apropriarmos das coisas de Deus. Percebe? Muito bem. Aqui eu faço uma singela pausa. Acho que conseguimos caminhar bastante até aqui. Vamos fazer um break. E depois, na volta, como funciona essa transformação? Qual o segredo? Até agora você falou, eu tenho que entender que, puxa, ela precisa acontecer, ela é importante, eu preciso aceitar, mas como é que funciona? Onde eu entro nessa? Então, depois do almoço, a gente trata de um modo mais prático como funciona isto. Ainda eu preciso falamos da borboleta agora. Em reunião de homens não é bom falar de borboleta, né? Então eu prometo que depois do intervalo nós vamos falar do elefante. Força, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração sobre isto. Senhor, nós damos-te graças por esta palavra tão preciosa. Amém. Que não somente é preciosa para nós que estamos aqui, como vai ser certamente preciosa para aqueles que vão ouvir isto gravado. E é neste sentido que nós oramos para que tu uses este ministério tão precioso, tão importante, tão claro, que o teu Espírito também aqui opere e tenha liberdade para estar já a operar essa transformação tão necessária e que tantos não sabem como ela acontece e como tu procedes, como acabamos de ouvir. Senhor, obrigado pela vinda do nosso irmão Alberto, obrigado por que tu trouxeste, obrigado pelos dons que tu lhe deste e pela forma como ele está a usar os dons que tu lhe deste para nosso benefício. Senhor, que não seja em vão este ministério tão importante na nossa experiência. É o que nós te pedimos, rogando que nos prepares para o que depois virá a seguir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem,
Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar do quê? Todos nós carregamos na nossa experiência, na nossa vivência, lembranças daquilo que vivemos. Nós temos histórias boas e ruins. Infelizmente, alguns com mais drama do que outros. Talvez alguém tenha vivido uma experiência amarga da vida. Os pais se separaram, pode ser também mexeram com drogas, andaram num submundo e depois se encontraram com o Senhor e vêm para a vida da fé. Mas ainda carrega um peso, uma amargura, uma tristeza de que, puxa, por que eu fui fazer aquilo na vida? Somos perdoados, sim, porém marcas a gente carrega na vida. Outros dizem, bom, estou fora dessa. Minha vida não foi tão azeda, tão amarga, e não teve nenhuma tragédia, até pelo contrário. Vivi boas épocas, tenho boas lembranças. Porém, hoje já não tem mais aquele momento ilustre, aquele apogeu vibrante da sua vida. Já passou. Então essa lembrança dos bons tempos pode ganhar uma perspectiva negativa. Poxa, já passou. Agora, o que será? Enquanto que o lado negativo da vida também carrega um peso. É isso que nós vamos falar agora para aprender como viver de uma maneira liberta, livre, feliz, que é a proposta do Evangelho. Graças a Deus nos livramos já da borboleta, né? Que fiquemos com esse exemplo. Porém, agora nós temos uma palavra de peso, né? Uma palavra um pouco mais consistente. Por que precisamos ser transformados? As nossas memórias, nossas lembranças, a nossa história, elas influenciam de uma maneira ou outra no nosso dia a dia, na nossa vivência agora no presente. E isso muitas vezes prende-nos e a gente não experimenta a liberdade total que há em Cristo Jesus. Por que não experimentamos? Porque a gente pensamos assim, eu não sou digno, já fiz muita bobagem na vida, eu já deveria ter feito e não fiz. E isso acaba inibindo. A carne faz com que pensemos isso e o inimigo enfatiza isso. Você não pode mesmo, você não tem condições. Melhor você ficar no teu canto, senta ali e não atrapalha. Temos que ter essa sensibilidade, essa percepção. Aqui nós temos a figura de um lendário elefante. Conhece a história de um elefante? Alguém já viu esse tipo de cena? Um elefante, não sei de quantas toneladas, ele consegue ser detido por uma simples corda presa num toco, num galho, e ele não escapa. Ora, um animal desse porte, você consegue prender com uma corda? Como assim? Pode isso? Não é? Diz a história que é assim que acontece. O elefantinho, desde quando nasce, pequenininho, do tamanho de... né? Menor que do nosso tamanho, e como toda criança bebê, ele quer correr, ele quer fugir, ele quer pular, um elefantinho. Ora, como é que você vai domesticar um animal desse porte? Você amarra uma corda na pata dela, de trás do animal, e amarra lá na árvore, em algum toco. Quando ele tenta puxar para escapar, ele sabe que ele está preso. O cachorro vai no pescoço, o elefante na perna. De pequenininho, ele não vai ter força e nem destreza para se desvencilhar dessa amarra que o prende. Vão passando os anos, ele cresce e fica condicionado de que, bom, nunca consegui, não vai ser agora que eu vou conseguir. Por isso que se detém um animal de não sei quantas toneladas com uma simples corda. Não precisa ser uma corda, uma corrente, uma corda qualquer. Ele, sentindo que o pé dele está amarrado, ele fica imobilizado. O que podemos aprender desta figura? O que nos prende
que impede de termos uma comunhão maior com Deus, uma vida e vida em abundância. Vim para que tenham vida e vida em abundância, disse o Senhor. E a sua vida parece que é minguada, arrastada, parece que não funciona direito, que você está tentando e... Sabe quando a gente quer acender uma fogueira e só sai faísca? Parece que a minha vida espiritual é essa. Fogo não pega. Mas a minha vida espiritual é só essas pequenas lascas. Parece que não funciona, não dá certo. O passado no presente, sem futuro. Ou seja, em vez de olharmos para frente e avançarmos, nos preocupamos ainda com o passado, o que fizemos e o que poderia ter sido feito, ou também o que poderia ser evitado. O pensamento negativo, constante, vira uma doença. Nos prende no passado, faz com que não vivamos o presente e assim não vamos ter um futuro. Alimenta a nossa hostilidade, amargura, autocomiseração. Quando encontramos pessoas nesta situação, um pouco hostil, amargorosa, uma autopiedade, não é uma pessoa agradável de conversar, de você sentar, tomar um café. O que acontece com essas pessoas? Bom, primeiro temos que manter o respeito e levar em consideração porque a história de vida dessa pessoa, alguma coisa tem machucado. E essa cicatriz, essa amargura que ela carrega, impede que ela tenha uma vida um pouco mais prazerosa no Senhor. Muito bem. Como tratar então do passado? Como resolver esta angústia? O perdão da nossa parte não vai mudar a história. Não é questão de, eu já perdoei várias vezes, eu já orei, etc., mas aquilo ainda incomoda. O que nós temos que perceber é que o perdão, ele vem para aliviar e tirar o domínio das dores do passado sobre o nosso presente. Certo? Não vai desaparecer. Você não vai consertar a história, você não vai voltar no passado e mudar a história. Foi feito, foi feito. O que pode acontecer, primeiro você se perdoar. Entender que Deus agora está reconstruindo a sua vida. E os traumas passados não têm mais domínio sobre a sua vida, sobre as suas decisões de agora. Quando entendemos isto, nos sentimos mais leves, confiando no Senhor, e assim podemos usufruir um pouco mais de alegria, podemos respirar um pouco mais. Quando as nossas mentes são presas, não há alegria. Hora e vez, lembramos do que passou, do que fizemos, ou da falência que sofremos, ou da maldade que fizemos ou recebemos. Renovação da mente, ela permite que o Senhor venha remover aquilo que, hora e vez, prende e destrói a nossa alegria. Não é? Fala do propósito da transformação. Ajustar a nossa vida àquilo que o Espírito Santo vem agora fazer em nós. Nós temos que nos ajustar conforme o novo morador que habita em nós. Ora, nunca na história Deus permitiu, como agora, nessa época da graça, que o Espírito dele habitasse no nosso coração. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre um profeta, vinha sobre os homens, Sansão, Davi, etc., para capacitá-lo a uma tarefa e pronto. Com a igreja, corpo de Cristo, o Espírito Santo vem habitar. Ora, se nós começarmos a ter esta consciência que o Espírito Santo vem habitar, se nós começarmos a pensar, meditar no que Cristo fez a ponto de oferecer o seu próprio Espírito para estar conosco, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo,
a gente pode sorrir, a gente pode ter uma expectativa de vida, uma esperança muito maior do que esse lastimar do dia a dia. Sobre a graça, Deus cria motivos, desejos, compatível àquilo que o cristão é convocado ou é chamado para habitar nas regiões celestiais. É o Espírito Santo que nos dá vida através da palavra. Aqui perto, vamos para Filipenses 2, no verso 13, nós vamos encontrar assim. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Portanto, não é você, vamos fazer assim e Deus vai me dar uma força. Eu vou fazer aquilo e Deus vai me abençoar. Pera. Não é? É Deus que vai operar em nós. É Ele que vai criar novos objetivos, desejos, motivações, diferente até então daquilo que a gente experimenta. Nós muitas vezes vamos fazer alguma coisa motivado por alguma razão egoísta nossa. A partir desse instante é o próprio Espírito de Deus que vai despertar uma nova motivação. Não centralizada no eu, mas na pessoa de Jesus. Por que a pessoa de Jesus? Porque foi Ele que morreu no nosso lugar. Aquela morte era minha. Aquela vergonha, aquela humilhação era minha. Era do pecador e não do santo. Não do Senhor Jesus. Ele pagando o alto preço, o que acontece agora? Eu preciso me moldar àquela vida. E a graça é a única maneira possível em que essa obediência verdadeiramente pode ser assegurada. Não é algo que, eu quero, eu desejo, eu estou orando para que isso aconteça. Não. É uma ação sua, uma iniciativa sua. Eu preciso, eu quero, eu vou atrás. Não é? E o Senhor vai abençoar. De uma maneira que você nem espera, nem imagina. Muitas vezes na minha vida aconteceu isso. A gente fica, parece que num deserto. Caminha, não acontece nada. Bom, desistir não posso. Não é? Fraquejar, jamais pensar. Vai andando e o Senhor, de repente, com a sua mão, levou para uma situação que a gente nem imaginava. A igreja aqui é uma das respostas da oração que Deus me colocou nesse momento. Romanos capítulo 12, verso 2 que nós lemos, nós vamos encontrar a voz passiva na formação dessa sentença. Não é? Não serem conformados com este mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa voz passiva, que no português não tem muito, ela mostra exatamente que é o Espírito Santo que vai atuar na nossa vida. Muito bem. Se nós tivermos aqui, na palma da mão, algumas sementes, se eu colocar essa semente no bolso, pode ser de feijão, pode ser de qualquer outra árvore frutífera, laranjeira, etc. No bolso, jamais vai produzir nada. Não vai provocar nenhuma reação para que ela venha se desenvolver e crescer, se transformar de semente a uma planta, a uma árvore. Assim também a situação. É o Espírito Santo que quer agir no nosso coração. Ora, se esse coração continuar sendo fechado e continuar sendo indisposto, nada vai acontecer. Não venha culpar depois a igreja, não venha culpar que, não sei, comigo não está dando certo. Tentei e não funcionou. Como se fosse um remédio caseiro que as pessoas experimentam em casa. Agora, escutando a palavra, orando, confiando, estudando, obedecendo, participando, convivendo, tudo isso proporciona uma transformação de vida. Não é algo místico. Não é algo que vai acontecer assim que você acorda um dia, você vê brilhinhos, você vê um dia mais iluminado, parece que os passarinhos estão cantando aos teus pés. Não é assim. Essa transformação, ela vem da vivência. Por isso que Deus, Ele criou, era a intenção de Deus,
instituir a igreja. É na igreja que a gente aprende a conviver com diferentes pessoas, com diferentes situações, histórias, problemas, e assim que a gente pode ser transformado. Transformado, amadurecido, crescido. Esta nossa luta que enfrentamos no dia a dia, saibamos que não se vence sozinho, né? 3 aspectos do pecado que tanto nos amarra como aquela corrente que amarrava a perna ou a pata do elefante. Primeiro, o meu pecado é mais forte que a minha vontade. Meu pecado não é mais forte que o meu Deus. E o meu esforço não é contra o pecado. Mas o meu esforço é buscar a Deus. Muitas vezes estamos lutando contra o inimigo, focado no inimigo. Não é? Estamos dando mais atenção às mentiras de Satanás ou às nossas fraquezas do que buscando a Deus e nos fortalecendo de Deus. Muitas vezes fala, não, Senhor, eu não posso olhar, não vou olhar. E nisso a gente se aproxima mais para ver melhor, né? Pega até o óculos, Senhor, eu não posso olhar. Meu, isso é pecado. Nossa, isso não pode. Você só está olhando o lado negativo. Aí você se afunda mesmo. O que você tem que fazer? Olhar para o Senhor. Não é? Lembrar dos ensinos do que o Senhor me ensina sobre essa situação, sobre essa questão. Não é? Agora, se você fica só atento às coisas sedutoras que o mundo apresenta, você fica, nossa, que errado, puxa, só criticando, você vai ser engolido. Agora, se você se volta para as coisas do mundo e olha para frente as coisas de Deus, você esquece essas coisas que atraem para longe do Senhor e se aproxima mais de Deus. Não é? Como é que é possível isso? Sozinho? Não. Essa transformação só é possível quando estamos convivendo juntos. De outra forma, não há como. Tiago 4:7 diz para vigiar, orar. E é nessa ordem. Vigiar e orar. Tem gente que só ora, né? Sai capeta, sai capeta, sai capeta. O tempo todo. Não é assim que funciona. Vigiar o que é? Onde é que vai o termo capeta? Sei lá de onde vem o termo capeta. Bom, isso é mais popular, né? Vem de lá. Mas demônio serve, tá bom? Sim, mas chamam capeta do nome, né? Sim. Por quê? Não sei. Por causa das? Pode ser. Já vem. Vou fazer um estudo linguístico aí e descobriu de onde veio o capeta. Na verdade, nos anos 60 tinha um carro chamado capeta lá. Um carro? Um carro. Um carro. Já pensou você? Como é que você veio? Eu vim com capeta. Não dá, né? Tinha isso. Hoje no Brasil ainda tem uma bebida chamada capeta. Olha, se você está meio assim, desanimado, toma um capeta aí, que é o Red Bull. É o Red Bull. Né? Isso. É o não é bom, não faz bem para a saúde. Então, essa verdade a gente tem que observar bastante. Muitas vezes, em muitas igrejas, ficam mais preocupados com o que o inimigo pode fazer ou o que a carne produz. Você viu fulano? Ele está de caso com ciclana. Você viu Beltrano? Ele comprou e olha, não pagou, ele está com aquilo. A gente dá muita importância para as coisas ruins do mundo, sem atentar às coisas boas que o Senhor quer nos ensinar e nos libertar. Essas memórias traumáticas da vida que nos prendem olhando para o mundo, olhando para trás, né? Sempre naquela situação, ele tem, eu não tenho, eles fazem, eu não faço. Nós não conseguimos uma mente renovada apenas por orar, pedir e acreditar, pensamento positivo, energia. Não é assim. Não existe nenhum atalho, nenhuma regra para você ter esse upgrade espiritual. O resultado é fruto crescendo em nós. Isso não vai acontecer, você falar, já estou 2, 3 anos na igreja, até agora não vi muita coisa. Né? Mas não estamos falando de 2, 3 anos, nós estamos falando de experiência de vida. Aí a vida toda. Você se converte.
Foi salvo, graças a Deus. Daí então começa um processo de transformação na sua vida. Ele pode ser mais rápido ou um pouco mais lento, conforme você permitir a ação de Deus na sua vida. Quanto mais você lê a Bíblia, mais procura, mais quer entender como é que funcionam as doutrinas, a sua transformação vai seguir um curso mais efetivo. Caso contrário, se você for sempre vacilão, né? Uma hora você está empolgado, outra hora você está meio reticente, ora, o seu crescimento ele não vai dar conta. Gálatas 5:22 fala dos frutos, e como nós estamos em Efésios, em Filipenses, vamos lá do lado, rapidinho, Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando Paulo escreve para as igrejas, ele não está esperando um resultado pífio. Ele está falando de vitórias, de transformação, de novo caráter. E ele diz, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Nós nos contentamos com resultados pífios. Ele parou de fumar. Agora, todo domingo, ele não vai mais assistir jogo. Ele vem para a igreja. Você sabe que agora até ele consegue cantar na igreja. São resultados pífios, de primeiro passo. Nós temos que ter ambições espirituais no sentido de crescer em entendimento, em sabedoria. Achamos que só quem assume o púlpito é porque tem sabedoria, que sabe falar, que conhece as escrituras. Não. Todos nós temos essa postura diante de Deus. Então, o fruto cresce de maneira lenta. Lá no Brasil fala assim, olha, um pé de chuchu. Sabe chuchu? Esse aí em 2 semanas nasce, cresce, chuchu. Ele dá em qualquer lugar, qualquer terreno. Nasce um chuchu, você nem precisa cultivar. Chuchu nasce, mas não tem gosto. Tem gosto o chuchu? Não tem gosto. Não é? 2 semanas está lá um chuchu, você até fica com raiva. Olha, nasceu outro chuchu ali. Aí você vai lá, arranca aquela estepe, aquela trepadeira, você arranca. Agora, um pé de carvalho. Essa árvore. Passa 7, 14 anos, ela continua desse tamanho. Você fala, mas ela tem uns 20, 30 metros de altura. Calma, está apressado. Carvalho. Não é? Então, o crescimento, ele vem lentamente, constante, e chega lá. Muitos crentes querem ser chuchu. Logo querem aparecer, de uma maneira, até um verde claro, para se destacar no meio da congregação, e só fala chuchu, coisa que não tem gosto, não tem graça, não tem... O verde é assim. O verde é assim. O verde claro. O verde claro, claro. Todo fruto cresce de maneira lenta. Como? Da mesma maneira que nós cuidamos da agricultura, a vida espiritual tem essa figura na Bíblia. Nutrição. Você sabe que tem que regar a planta, afofar a terra, tirar o espinho, pedra, etc. Cercar. Essa é a figura que a Bíblia coloca do crente. Como faço essa nutrição? Pela palavra, oração. Obediência aqui, eu não gosto muito dessa palavra, porque parece que você tem que se esforçar para fazer alguma coisa, mas no sentido aqui, ficaria muito mais fácil falar sobre práticas cristãs. Colocar em prática aquilo que a gente aprende. Ora, quando encontramos pessoas com dificuldades na vida, poxa, mas o irmão fulano vai há muitos anos na igreja, como é que situação é essa? Estranha. Ele está assim, assado, cozido e frito. Aí você vai conversar com a pessoa não tinha uma vida de oração. Vida de oração, não estamos dizendo que você precisa passar 2 horas de joelho em cima do milho, clamando a Deus. Oração, uma frase já é uma oração. Senhor, me ajuda nessa situação. O que significa isso? Significa que você está dependendo de Deus para resolver aquele imbróglio que você vive. Leitura da palavra de Deus.
Tem gente que fala, eu já li a Bíblia, conheço essa história, pega o livro, eu já li esse aqui, já sei essa história. Não preciso ler mais. A palavra de Deus ela é viva. Cada vez que você lê, você encontra preciosas verdades que antes não se destacava da sua vista. Como é que faz o cultivo? Remoção da erva, de coisas velhas, não é? Tira o mato, não é assim que a gente tira a folha seca. A vida espiritual é a mesma coisa. É a história do elefantinho que está preso com aquela corda. Existem coisas do passado que a gente tem que tirar. Não adianta querer ficar lamentando, ou aquelas coisas do passado novamente querer dominar e influenciar suas decisões, o seu comportamento de hoje. Esse é o cultivo, é sempre estar arejado, limpando. E essa irrigação? Lavar, principalmente na época de calor, né? Você precisa regar a planta, jogar água. Nada melhor do que estar em igreja. O almoço que tivemos agora. Só o convívio, só o sorriso, poder conversar, poder compartilhar. Isso é saúde, isso é cura. Vivemos vidas solitárias numa sociedade, né, lotada. E as pessoas carentes. A igreja proporciona essa terapia de cura. Terra fértil é aquela mente receptiva, o coração que recebe a palavra de maneira ávida. E podar, remover de si mesmo para estar na videira verdadeira. A maioria dos problemas que nos acarretam, nos afetam, vem de onde? Do egoísmo nosso. Não é de outra coisa, de outra maneira. Não é? Eu quero assim, eu determinei que vai ser assim, eu sonhei com isso. Isso acaba sendo um empecilho. E por fim, como bom agricultor, ele fica preocupado com as pragas que podem vir e danificar a sua plantação. Quem seriam essas pragas? Efésios 6 diz da guerra espiritual, do inimigo que vem para minar, semear dúvidas, não é? Contendas entre os irmãos, o engano. E muitas vezes não nos apercebemos que estamos sendo corroídos com pragas. Imaginamos o quê? Um inimigo vindo, uma presença. O pior inimigo é aquele que vem de maneira sorrateira. Se infiltra nas bases e vai vindo por trás, minando. É como se fosse um ferrugem. Estamos quase terminando. Aqui nós temos um paradoxo. Há uma instrução para ser aprendida aqui. A oração sozinha, ela não vai produzir a paciência. Lembra no começo? Eu sou assim. Vocês têm que ter paciência comigo. Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Não é? Mas uma mente disposta a praticar aquilo que a palavra de Deus produz, essa é outra coisa. Eu serei mais paciente. Devemos falar assim. Não dizer, sou assim mesmo, sempre fui assim. Ora, se a palavra, se o Espírito Santo está em você, tem que produzir alguma mudança. E que essa mudança comece nessa mentalidade. Não é? Serei mais paciente. Daqui em diante, serei mais observador, mais atento, cuidadoso. Cristo pode fazer algo bonito brotar das cinzas do nosso casamento. Quando você chega e fala, somos irreconciliáveis, não tem jeito. Sim, às vistas humanas não tem jeito. Mas há poder de Deus para transformar qualquer caos em vida. É a palavra de Deus que estabelece harmonia. Como é que era no início? A terra era sem forma e vazia, e o Senhor, pela sua palavra, estabeleceu o quê? Harmonia. Se foi assim na natureza, na criação, é assim também na nossa vida de devoção. E aqui eu convido vocês a participar de uma longa jornada. Essa transformação não vai acontecer como você entrou na faculdade para fazer engenharia
ou para estudar medicina. Aí você fica 5 anos e sai transformado, agora é um engenheiro. Você entrou para fazer medicina. Entrou, não sabia nada. Não sabia nem usar um esparadrapo. Depois de 8, 10 anos, você sai um doutor, logo você saiu transformado. Olha, era um garoto, agora é um doutor, um cirurgião. É assim que funcionam as coisas no mundo. As coisas com Deus é para a eternidade. Deus vai trabalhar na nossa vida a longo prazo. Não é para amanhã, não é um curso que você está fazendo aqui na igreja, daqui 5 anos você já atingiu a maturidade, já estou com a mente renovada, muito obrigado, Carlos, obrigado, Nando, obrigado. E vai para não é assim que funciona. Estamos constantemente sendo trabalhados por Deus. Um exemplo ou uma ilustração do fato de Moisés. Quantas vezes Moisés esteve com o Senhor? No anjo Jeová. Recebeu, viu o modelo do tabernáculo, trouxe a lei, andou com Deus e etc. Várias situações no deserto. E como terminou a vida dele? Num momento de irritação, foi lá, brigou com a pedra. Ei, cabeça dura, foi brigar com a pedra. Não é? Isso mostra o quê? A vida inteira precisamos ser trabalhados. Não há ninguém perfeito, não há ninguém santo, não há ninguém que atinja um nível que você fala, não. Paulo fala que ele não havia atingido a perfeição e continuava na mesma tocada. Né? E aqui, para terminar, então, nós temos, no momento em que sentimos impaciência, nós devemos acionar um botão de alerta. No momento que não estamos bem, por que isso acontece? Ora, muitas vezes, o caminho para o alto, quem faz escalada numa montanha, começa bem, animado, né? Com equipamento nas costas, correntes, cordas, vai. Quando vai chegando, quanto mais vai chegando no topo, o que falta? As forças. Você já gastou tanta energia na caminhada, o ar começa a ficar rarefeito, você começa a ficar lento, mas você continua, porque o seu objetivo está marcado. Portanto, a chegada, às vezes, é muito mais importante do que a largada. Porque falta energia, falta forças. E quando nós estamos já avançados na caminhada cristã, o que acontece? Não é? Muitas vezes, a tendência é desistir.